Ora viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do LSL Cast. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica Francisco Luquino. Para você que ainda não subscreveu o canal, subscreva já e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E aproveite o momento de seguir a nossa página do Facebook, Luanda Sulline. O nosso convidado de hoje é um ativista social do município do Quilamba-Quiache, conhecido pelas suas opiniões fortes e pelo amor que demonstra pela sua comunidade. Vamos entender de onde vem essa voz, o que move e o que realmente quer mudar. Boa noite, Alfarrábio Congitabundo. Será que estou certo? Certo, certo. Muito bom. Alfarrábio, ah, muito antes, queremos saber quem é o Alfarrábio por detrás do ativismo. Bem, na verdade eu sou um jovem, como qualquer um, vítima desse sistema que visa nos oprimir, desse sistema que visa nos empobrecer, nos criar dificuldades para que a gente não consiga, de uma certa forma, se emancipar. Sou músico, sou ativista social, como já é conhecido, sou rapper, no caso, para ser mais clarividente. E lutamos para que nós tenhamos uma sociedade, uma comunidade saudável. Perfeito. Tem nessa O que perspectiva. motivou o Alfarrábio a entrar neste mundo? Bem, na verdade, não precisamos de muito estímulo para que consigamos, por exemplo, reivindicar os nossos direitos. Nós só precisamos saber que somos cidadãos e que, de uma ou de outra forma, temos não somente direitos a cumprir, ou seja, não somente obrigações a cumprir, mas também temos direito enquanto cidadãos de uma república denominada Angola. Então, olhando para aquilo que são as nossas dificuldades diárias, isso certamente cria-nos uma certa frustração, passa a redundância, e faz com que nós epá, manifestemos as nossas opiniões relativamente àquilo que nós achamos, desde os critérios sociais aos critérios políticos e tantos outros. Quanto tempo nesta caminhada? Bem, eu na verdade já ando nisto há muito tempo. Há muito tempo que, assim, taxativamente não saberia dizer quanto tempo, mas já coisa de 5 e tal anos. Muito bom, muito bom. O Alfarrábio fala bastante do município do Quilamba-Quiache. Gostaria de saber o porquê. Bem, eu na verdade, os meus pais provieram da Lunda Norte, mas não sei se digo feliz ou infelizmente, tive a graça de nascer no Quilamba-Quiache, numa altura em que meus pais viam, eu tinha aproximadamente 8 a 9 meses na barriga, mas acabei nascendo aqui, em Luanda, Quilamba-Quiache, bairro Golfe, subzona 11. E sendo um morador, um cidadino desta mesma circunscrição, sempre tive o interesse de ver a minha comunidade melhor, tal como disse a ti, né? Nós vimos que até certo ponto somos injustiçados, até certo ponto nós vivemos situações muito críticas e eu não posso simplesmente olhar para essas situações e me calar. E até porque eu sou cristão, e enquanto cristão nós aprendemos que os problemas dos outros devem também nos afetar a fim de fazer com que haja uma mudança coletiva. E então, só pelo fato de eu viver no Quilamba-Quiache Golf, já é motivo para que eu fale do meu município, porque é onde eu nasci, é onde eu cresci, e é onde eu pretendo, se calhar, se Deus quiser, formar a minha família. E eu espero que a minha família venha a estar numas condições boas, ao nível de socialização, nesse caso. Então, por essa razão é que eu luto para o meu município, para engrandecer o meu município, até porque eu já não tenho um outro município. E aí, então eu luto para engrandecer o meu município. E qual é o maior problema neste município? Bem, nós na verdade temos muitos problemas. Temos muitos problemas. Desde os problemas de educação, problemas de saúde, problemas de saneamento básico, problemas de eletricidade, problemas de água. Em suma, nós temos muitos problemas que muitas vezes, se vocês têm estado a dar conta, o que mais a gente pede é uma atenção especial por parte de quem nos dirige. Nós, por exemplo, vimos muitas vezes determinados municípios a serem intervencionados
determinadas entidades a entrarem em determinados municípios, mas infelizmente o nosso município, Quelambaquiache, vimos que é um dos municípios que quase não se fala. Não se fala nem em TV, não se fala nem se calhar ao nível daquilo que são as programações de políticas sociais e não só. Não se fala, por exemplo, dos problemas que nós temos estado a enfrentar. E é um município que, atenção, é um município que, ao nível territorial, ela é muito extensa. Penso que chega a ser um dos segundos ou terceiro município mais grande de Luanda. E não obstante a isso, é um município que, ao nível populacional, também tem uma demanda considerável. E nesse contexto, também ao nível de comércio ou ao nível de economia, nós vimos que é um dos municípios que muito faz arrecadar valores para os cofres do Estado. Nesta senda, o que a gente poderia, se calhar, pedir ou esperar é que pelo menos a quem for de direito olhe para o nosso município com maior atenção, a fim de nós termos também uma comunidade saudável, onde, por exemplo, esses problemas que acabei de citar não sejam problemas assim repetitivos, não sejam problemas que não são levados em conta. Então, por essa E por razão é que que, que a administração municipal não dá respostas positivas a estas problemáticas? bem, primeiro é que eu tenho estado a dizer que os problemas que nós vivenciamos, eu sinto que já não é somente da competência da administração municipal. Eu sinto que já deveria ser mesmo da competência do senhor Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Porque, na verdade, são problemas muito profundos, são problemas de raiz, são problemas que, se não houver uma intervenção por parte de quem tem realmente o poder de mudar, não vai haver essa mudança que a gente tanto deseja e que eu muito promovo. Porque, imagine só, neste exato momento, temos algumas vias que estão a sofrer algumas intervenções. Mas essas intervenções, por exemplo, não estão a ser feitas por conta da administração municipal. Estão a ser feitas por conta da administração, ou seja, por conta do governo central. Porque aquelas vias, do jeito que as vias encontram-se, não tem como. Ou seja, eu não sei se a administração tem ou não verbas, não posso afirmar isso. Canalizada para esses aspectos, que são aspectos de ou seja, aspectos infraestruturais. Eu não sei se a administração tem. Mas aquilo que nós temos estado a ver, atendendo às intervenções que o nosso município tem estado a sofrer, então nós vimos que é bem provável que a administração municipal não tenha competência, não tenha verbas para fazer com que determinados problemas sejam solucionados. Ou se têm, então eles não fazem por conta de negligência. Por exemplo, eu em tempos, eu vivo naquelas mediações da Zona 11, perto do Balumuca. Em tempos eu havia reportado uma situação aí, em que nós temos um tapete asfáltico que tivemos a graça do senhor governador Engenho Carneiro colocar, e que nós fizemos de tudo para conservar aquilo, porque em tempos anteriores aquilo era uma lástima, nós quase não conseguíamos nos deslocar sempre que caísse chuva. E então, tudo que a gente faz, tudo que a gente mais tem vindo deste governo é aquele tapete asfáltico. No entanto, nós queremos conservar a todo custo. Mas, infelizmente, por conta da negligência da própria administração municipal, porque não se coloca fiscalização naquele espaço, porque o tapete às vezes fica sujo, o buraco, por exemplo, que aquilo tem estado a criar, vai se alastrando cada dia que passa. E a administração municipal, por exemplo, quando é para intervencionar, ao invés de colocar alguma coisa significativa a fim de comatar de fato aquele problema, colocam simplesmente pedras. Quer dizer, até as valas de drenagem. Não é uma resolução que tenha de fato eficácia. Nesse contexto, nós entendemos, mas espera aí, então se havia algumas vias do nosso município, especialmente do nosso bairro Golf, está a sofrer algumas intervenções infraestrutural. Por que que a administração municipal, sendo o maior impulsionador dessas obras, não peça, por exemplo, aos empreiteiros dessas mesmas vias, que se tire pelo menos, porque aí aquele problema não é de mais ou menos de 2 ou 3 metros de tapete asfáltico que tem que se colocar, é somente 1 metro. Por que que a administração municipal não consegue falar ou não fala com os empreiteiros que estão a fazer os asfaltos para colocar aí? Perfeito. É sempre bom quando apresentamos problemas e também soluções. Exatamente. E o Alfarrábio já chegou a reunir-se com entidades do município
para apresentar problemas locais e possíveis soluções para o município? Bem, só mesmo esta ação de eu vir até aceitar o vosso convite e vir até essa TV falar deste problema, não somente falando do problema, mas trazendo as possíveis soluções, eu já sinto que eu estou a contribuir muito, muito, pelo menos ao meu nível, né? Se calhar para alguns é pouco, mas para mim é muito. Eu particularmente já tive sim a iniciativa, falamos com alguns mais velhos do bairro, eu como tinha mesmo esta ponte, falamos com a administração municipal na pessoa da senhora administradora municipal, que é a senhora Naulila André. Levei a senhora até o terreno, expliquei quais eram as possíveis causas, o que é que tinha que se fazer posteriormente, e sim, eu pelo menos fiz alguma coisa, mas infelizmente, como disse e vou voltar a dizer, as respostas é que não têm sido eficazes. Porque quando eu, por exemplo, já trago a senhora administradora ao terreno, tiro do meu tempo que eu poderia estar a trabalhar, trago a senhora administradora, apresento o problema, mostro as possíveis soluções e ainda ajudo naquilo que são os trabalhos lá no campo, então pelo menos já mostro que tenho vontade de fazer alguma coisa. Agora, quando a administradora não traz materiais suficientemente capazes de suprir aquelas lacunas, então eu sinto que o problema não está na comunidade, o problema não está nas pessoas ou nos cidadãos de forma individual, o problema está na administração, está na falta de vontade da administração. Porque não é uma coisa desconhecida pela senhora administradora. Se fosse algo desconhecido, eu diria que se calhar, pronto, a senhora não viu. Mas não, é algo que eu já mostrei à senhora administradora. E igualmente a esta situação, existem outras situações. Por exemplo, durante algumas fases, se vocês têm estado a acompanhar, nós temos estado a fazer, eu particularmente tenho estado a encabecear umas reportagens que é para apontar os pontos críticos do nosso município que nós entendemos, eu particularmente entendia, que a senhora administradora se calhar não tivesse acessibilidade daquelas zonas, mas agora, esses vídeos, essas reportagens que nós temos estado a fazer, não são coisas que nós fizemos de má fé, são coisas que nós fizemos porque nós entendemos que o único meio que a gente tem para fazer com que a senhora administradora vê que de fato aí tem um problema, é por essa via, porque muitas vezes atualmente, eu já não tenho tanta acessibilidade à administração municipal, porque a administração municipal entende, eles não entendem que aquilo é uma instituição pública e que eles são titulares apenas. Eles entendem que aquilo é um patrimônio deles e que, por exemplo, quando você vai para lá, não te deixam entrar porque dizem que não, a senhora administradora não te pode receber. Mas como é que a senhora administradora não vai receber alguém com um estatuto que eu tenho sem querer me vangloriar no meu município e que também só temos interesse de mostrar alguns problemas que é para ser solucionado? Então é isto aqui que muitas vezes nós lamentamos. Quando digo nós, me refiro também a alguma extensividade dos nossos cidadãos, porque têm estado a conversar comigo, muitos deles trazem problemas até a mim, então, nós lamentamos essa situação. Gostaríamos que houvesse mais, ou que houvesse mais acessibilidade, que houvesse mais intervenção por parte da senhora administradora e que houvesse maior colaboração, porque não é o que está em causa, não é os titulares dessa instituição, mas sim os problemas reais que o nosso povo passa e a solução desses problemas. Como ativista, o Alfarrábio costuma apontar as falhas da administração municipal, mas já chegou a criar um projeto apenas para demonstrar na prática como a administração poderia trabalhar melhor? Tal como eu disse, eu sou alguém que crê em Deus e eu entendo que os problemas dos outros também devem ser os nossos problemas. E de facto, o que é que tem estado a acontecer? Eu já sim criei um projeto que era de dar visibilidade a zonas quase inacessíveis, como já disse e reitero, que é de trazer algumas mídias não convencionais, porque a mídia convencional não tem esta paciência, de trazer a mídia não convencional a fim de quê? De olharem para aquele problema e certamente darem uma solução. Isso para mim é um projeto. E igualmente a isso, eu, por exemplo, nesta fase, permita-me a publicidade, temos estado a olhar aquelas pessoas muito carenciadas, temos estado a fazer, a criar, a levar a cabo uma campanha que visa quê? Que visa recolher donativos, que visa recolher bens não perecíveis para fim de levar a essas famílias ou seja, essas famílias carenciadas. Então isso para mim é o maior projeto que até agora está no meu alcance. Do resto já não saberia como fazer se não houver o apoio dessa mesma administração, se não houver o apoio desta sociedade, se não houver o apoio das grandes entidades que podem
de fato, movimentar as coisas e fazer com que as coisas aconteçam. Alfarrábio, eu gostaria saber de si qual é o papel do ativista social, papel do governo e o papel do cidadão. Bem, na verdade, o ativista, eu poderia dizer que é uma entidade que visa auxiliar o governo naquilo que são as grandes preocupações, quer seja do país, das comunidades, digo, dos municípios, e atendendo à localidade em que ele se encontra, ou à circunscrição. Já o governo, como tem as condições pecuniárias de trabalho, tinha que olhar para o ativista como sendo parte do governo, ou seja, parte do governo não digo, né, mas parte da resolução desses problemas, porque nós apontamos, nós só apontamos, porque muita gente diz assim, né, vocês só criticam, não sei lá das quantas, nós só apontamos porque nós não temos capacidade de fazer. Eu, por exemplo, claro que se eu tivesse dinheiro, eu não iria esperar a senhora Naulila, que é a administradora do Quilamba que acha, ter que tapar, por exemplo, aquele metro de buraco que eu acabei de falar. Eu não iria esperar a senhora Naulila, o senhor governador, ou o senhor presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, para ter que intervencionar no caso daquelas pessoas que passam necessidades extremas. Mas agora, nós não temos essas condições. Agora, relativamente, disse governo, ativista e cidadão. O cidadão, por sua vez, quando há aqueles casos em que precisa-se de força corporativa, precisa-se de força humana, nós vamos ajudar no que for possível. E, se vocês viram a reportagem, eu, por exemplo, fui uma das pessoas que financiou, não em grande nível, mas que financiou os meninos que tiveram a fazer aí aquelas limpezas naquela zona. Aquelas embalagens d'água, aquele dinheiritozito para comprar um pão, uma gasosa, enquanto cidadão, porque eu sinto que aquele problema, fora a administração municipal, fora o governo provincial e fora o presidente da República, também me compete, e porque aquilo faria mais mal a mim do que a eles. Então eu sinto que essa é a grande diferença, e de uma forma sucinta, eu sinto que deveria haver uma colaboração entre essas três entidades. E como ativista, o Alfarrábio acha que faz perfeitamente o seu papel? Bem, quem deveria falar isso não seria eu, porque eu sou suspeito em ter que dizer isso. Mas, atendendo àquilo que são as reações da minha comunidade, do meu Quilamba Quiache, especialmente do bairro Golfe, eu sinto que tem havido, sim, muitos elogios, tem havido, sim, muitos apoios e muita atenção por parte dos meus populares, porque, na verdade, como disse e vou voltar a dizer, de uma ou de outra forma, enquanto artista musical e enquanto ativista, eu sou uma referência daquele município, especialmente daquele bairro. Eu sinto que eu sou a maior esperança daquela comunidade. Eu acho que eles, não é que eles dependam totalmente de mim, né? Mas eu acho que em algumas situações eu devo dar a minha vida, devo dar a minha capacidade intelectual para os defender. Ainda que eu morra, ainda que eu já não venha morar aí, mas pelo menos um dia saberão que existiu alguém que pelo menos falou por nós, numa altura em que, e eu até lamento, né, numa altura em que nós temos entidades que têm o poder de influenciar, têm um poder pecuniário, mas infelizmente nós sentimos que o que eles fazem não tem sido suficiente, porque também não vamos dizer que eles não fazem nada, mas só que infelizmente não tem sido o suficiente, nomeadamente a entidade Bastos Kisanga, que é uma das maiores referências ao nível do desporto nacional, ao nível do desporto local, nacional e local nesse contexto, e temos também o Delero King, que seria, por exemplo, para o que muitos têm estado a dizer, né? Na verdade eu só estou a dizer o que muitos também dizem, que seria uma das maiores referências ao nível musical, a fim de fazer com que esses problemas sejam de fato levados à tona, mas infelizmente não sei por que razão, também não quero errar, muitos deles não vimos assim esse impulsionar dessas situações. E os municípios lá no Quilamba Quiache têm feito a sua parte? Bem, os municípios Para claramente ajudar têm feito... o governo a solucionar algumas problemáticas? Bem, na verdade, os municípios têm feito sim a sua parte, mas é aquilo que eu disse e que eu tenho estado sempre a dizer. Não existe falta de vontade de solucionar, ou seja, de fazer com que alguns problemas sejam solucionados. O que na verdade falta é o quê? São as condições para fazer com que esses problemas sejam solucionados. A título de exemplo, eu digo ao Frederico que o município recebe, todos os municípios, isso é sabido por todos, não é mais segredo para ninguém. Todos os municípios
recebem 25 milhões de kwanzas mensal, isso segundo o governo provincial e segundo a presidência da República, recebem 25 milhões de kwanzas mensal. Uma soma básica de 25 vezes 25 vezes um ano contém 12 meses, é que daria aproximadamente a 300 e tal milhões de kwanzas. Mas, infelizmente, esses valores, isso só para o combate à pobreza e à fome, esses valores, infelizmente, não são vistos. O impacto deste valor, infelizmente, a minha comunidade não sente. Porque se a minha comunidade sentisse, eu acho que a senhora administradora, ou seja, não haveria necessidade de nós pedirmos auxílio em redes digitais para ver se solucionem o caso de um menino aí na minha circunscrição, que partiu os 2 pés e infelizmente o menino é órfão e eles são 2, um com menos de 20 anos e outro com menos de 13 anos. Inclusive o mais pequeno, esteve a pedir a mim para ver se falasse com algumas entidades para poder somente... Eles estão a pedir só para estudar. Ou seja, o menino, no caso, está a pedir somente para estudar, enquanto o outro mais velho, atendendo a condição física, diz que só queriam que tivessem alguma coisa para comer. Isto é muito lastimável e estamos a falar de uma zona em que, infelizmente, não há acessibilidade governamental, ou seja, não tem acessibilidade de vias de comunicação. São zonas que eu tive que ter uma compaixão de entrar lá com alguns jornalistas, que é para poder levar aquela realidade ao mundo afora. Então, nós lamentamos muito por isso. Se de fato houvesse os 25 milhões, ou seja, se de fato os 25 milhões de kwanzas que é dado às administrações mensal fosse suficiente ou tivesse chegado de fato nas nossas comunidades, eu acho que aquelas mamás que vivem aí no Chibai não iriam, por exemplo, lamentar pelo fato de não terem subsídios ou não terem apoios para que o projeto de lavração seja maior, seja amplificado. Porque, na verdade, aquelas lavras, de uma ou de outra forma, embora seja uma agricultura familiar, são produtos que ajudam a nossa comunidade, porque aquele produto mesmo que está a ser lavrado aí, amanhã é o mesmo produto que vai ser vendido no mercado do Escorreio, é o mesmo produto que vai ser vendido no mercado do Congo, que está aí nas mediações do Golfo 2, e sucessivamente. Então, se a administração municipal tivesse essa amabilidade de olhar de fato para os problemas sociais, eu acho que essas mamás, ao invés, e até porque ouvimos relatos de que muitas delas que disseram que estavam a ser enxotadas daquele espaço, eu acho que ao invés de as enxotar, poderiam ter que pelo menos dar algum financiamento para ver se pelo menos o problema seja solucionado. E nós estamos a falar, por exemplo, de combate à pobreza e à fome, sendo que as mães que produzem alimento para nós comermos estão a ser enxotadas de um espaço que simplesmente estão a lavrar. Eu não sei o que se passa com o nosso governo, não sei o que se passa com a nossa administração. Então é mais ou menos a esse nível. Alfarrábio, na sua visão, será que 25 milhões de kwanzas são suficientes para resolver todos os problemas do município, como a merenda escolar, o combate à fome e à pobreza? Bem, eu na verdade não sou economista, eu não sou membro do executivo, e acho que essa pergunta não seria dirigida a mim. Mas agora, eu tenho estado sempre a dizer o seguinte: ainda que a administração diga que essas verbas não são suficientes, por isso é que eles são governos, por isso é que eles são eleitos para nos representar, por isso é que eles são as administrações. Nesse contexto, eu acho que o que eles deveriam estar a fazer, atendendo o nível de problemas que eles acham que os 25 milhões não vai solucionar, o que eles deveriam fazer é convocarem reuniões a fim de falarem acerca disso, falarem ao seu presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que os 25 milhões que são dados às administrações não chegam. Eu não tenho essa possibilidade, porque se eu tivesse essa condição, eu particularmente iria pegar na minha moto estragada, iria até o Palácio Presidencial, falar com o presidente da República e dizer que os 25 milhões, o maior problema não é só que não chega, é que praticamente nós não vimos, não sentimos o efeito desses valores. Não sentimos o efeito. E, aliás, não é 25 milhões de kwanzas para solucionar, por exemplo, a falta de escolaridade dos miúdos e tanto mais. Não, é 25 milhões somente canalizado para o combate à pobreza e à fome. Atenção, é canalizado apenas para o combate à pobreza e à fome. Quer dizer que, não obstante a estes 25 milhões de kwanza que eu estou a me referir, ainda existem outros financiamentos, ainda existem outras verbas alocadas para determinados problemas, ou seja, para a solução de determinados problemas do nosso município. Então é mais ou menos isso. Exatamente. Alfarrábio, costumamos a ver várias publicações na página oficial da administração municipal do Clambaqueás que mostram o trabalho perfeito da administração. O que é que tens a dizer? Bem,
Eu acho que se nós formos, É simplesmente uma fachada. se nós formos a depender da página da administração municipal do Quilambaquiás, nós nunca, de fato, iríamos ter um município bom. Por essa razão é que ainda existe um alfarrábio, ainda não me mataram, felizmente. Ainda existe um alfarrábio que mostra o oposto daquilo que eles mostram. Porque administração nenhuma vai, por exemplo, sair dos gabinetes para ir mostrar, por exemplo, lá na Lembição, onde tem aquele menino que partiu perna. Não vai mostrar aquela ponte do Chibai, uma ponte que não passa carro. Não vai mostrar, por exemplo, aí aqueles buracos que está aí no Balumuca. Não vai mostrar essas coisas. Não vai, por exemplo, falar dos problemas que acontecem no mercado do ex-correio, os tráficos, todo que acontece aí, a todos os níveis. Não vai falar disso. No entanto, eu acho que tem que haver sim pessoas como eu, que dissesse assim, né? Espera, não obstante a isso que vocês estão a dizer, também tem isto que está aqui. Então, eu acho que eu sou muito necessário para fazer com que, de fato, o que a administração diz se prove também o contrário. Mas a administração publica as imagens antes e depois. Eu acho que essas imagens antes, é aquilo que eu acabei de dizer e reitero. Na verdade, não vou dizer que nesse momento não tenha zonas que estão a ser intervencionadas. Tem. Só que felizmente, ou seja, infelizmente, o que nós devemos passar ao nosso povo e clarear é que essas obras não são dirigidas pela administração municipal. Essas obras são obras que dependem do governo central. Eu, por exemplo, em tempos, tirei o meu pequeno tempo para ir falar com os empreiteiros, e não só as pessoas que estão aí a fazer a obra lá no Avocumbi, naquelas mediações do Mapese, e que claramente eles disseram que não é uma obra vindo da... Ou seja, não são coisas obras, sim, vindo da administração municipal. A administração municipal, penso que naquele exato momento e naquele período, só tem o direito de quê? De fiscalizar e de orientar. Porque, na verdade, as verbas não vêm do governo, da administração municipal. Eu quero acreditar que vem do governo central. Porque nós já vimos situações, por exemplo, na altura da antiga administração, em que um ponteco disseram-nos que custa 16 milhões de kwanzas, quando, na verdade, o ponteco não custou 16 milhões de kwanzas. Nós tivemos uma situação, por exemplo, aí naquelas mediações das Judas, da Praça da Ajuda, em que havia um ponteco que estava a ser endireitado, mas, quer dizer, aquilo praticamente estava a ser mais uma forma deles roubarem dinheiro da administração municipal do que outra coisa, porque na verdade eles dizem que o orçamento é um, quando na verdade o orçamento é outro. E depois, quando vamos ver no final das contas, os trabalhos não são trabalhos com eficácias, são trabalhos que às vezes pegam aqueles meninos daí, os soldadores, para soldarem aquilo. Mas graças a Deus eu tinha feito uma reportagem aí, e penso que aquilo chegou até aos ouvidos do governo central, e graças a Deus colocaram algo bom. Digo sempre graças a Deus, por quê? Porque se nós formos a depender da vontade desses governantes, nós nunca teríamos nada. Eu acho que é mesmo só Deus até que lhes tocar na cabeça para eles fazerem alguma coisa por nós. Então, manos, se nós formos a depender da administração, da página, não vamos ter nada solucionado. Eles vão sempre mostrar coisas que estão bom, quando na verdade existe o outro lado da situação. Perfeito. Se construiu recentemente uma cozinha comunitária no bairro 28 de Agosto. Esta cozinha está a servir realmente os munícipes do Quilambaquiás? Eu nem sei dessa cozinha. Eu acredito que a metade da minha comunidade não sabem dessa cozinha. As pessoas que de fato sofrem não sabem dessa cozinha. O que na verdade acontece é o que e conforme o Frederico da outra vez perguntou, né, se há esse intercâmbio entre eu, particularmente, ou nós na comunidade com a administração municipal. Na verdade, o que eu particularmente fiz é apresentar projetos, é apresentar, por exemplo, iniciativas que visavam a engrandecer e a olhar de fato o nosso município. Só que, infelizmente, essas pessoas não têm a vontade, porque, por exemplo, eu uma vez havia dito à senhora administradora que se de fato nós quiséssemos que alguns problemas fossem visíveis, ou seja, fossem relatados e fossem levados em conta, deveria-se criar uma rádio comunitária, municipal, na qual os cidadãos de determinados pontos do Quilambaquiás fossem exprimir os seus problemas. Tem a Rádio Tocuista. Só que a Rádio Tocuista é uma rádio institucional e é uma instituição privada, não é uma instituição governamental. Eles deveriam constituir uma rádio comunitária, na qual
não somente as necessidades da nossa comunidade fossem lá apresentadas, mas como também a própria, quer dizer, na verdade é a administração municipal que sairia a vencer com isso, porque a própria administração, em função da dinâmica e em função dos trabalhos que tem estado a fazer, eles vão anunciando nesta rádio comunitária e nós, de uma ou de outra forma, teríamos noção do que é que realmente se passa. Por exemplo, há muita coisa que às vezes a administração diz, que às vezes a administração posta na sua página, que até uma página miserável, é uma página que nem tem mais não tem mais de 200 seguidores, que, por exemplo, a metade do Quilamba que acho não conhece. É mais fácil até as pessoas saberem por conta daquilo que eu posto do que saberem por conta daquilo que vem da página da administração municipal. Então, isto é que é o maior problema. Eu acho que a administração municipal tinha que olhar a dinâmica do mundo, não somente se prendendo em... Aquela página não tem seguidores. Infelizmente, eu mesmo particularmente como um dos municípios atento, há coisas que, por exemplo, eles postam naquela página que não me chega. Tudo por quê? Porque eles não têm, não criam dinâmicas. Já deveríamos ter que ter uma rádio comunitária, já deveríamos ter que ter uma TV comunitária. Nós não precisamos. O Quilamba que é grande, o Quilamba que dá recursos, o Quilamba que é um dos municípios que, ao nível de recursos humanos, nós somos muito. E uma das coisas que mais nos entristece também, falando em recursos humanos, é que nós temos várias instituições governamentais, mas que infelizmente esses governos, ou seja, muitos dos nossos cidadãos não trabalham nessas instituições. São pessoas que estão a vir do Zango, são pessoas que estão a vir de não sei lá de onde, da Maianga, de não sei de onde. E nós, como munícipes, não temos poder dentro da nossa própria localidade. É difícil, por exemplo, como é que você vai resolver o problema, por exemplo, do meu bairro Golf? Sendo que, em tempos eu falei, acho que foi ontem ou anteontem, falei com a administradora do saneamento básico, ou seja, a diretora no caso, a diretora está a me dizer, porque não, vocês também podem fazer isso. Mas senhora diretora, como é que, se nós pagamos cota, hoje em dia, por exemplo, se você vai pagar a energia, vem anexadamente os valores do lixo. Mas então eu já pago cota para ser recolhido o lixo e é por meio dessas cotas que se tira uma parte para canalizar para os técnicos que vão fazer as recolhas de lixo. Por que é que eu, mais como cidadão, é que tenho que pegar nas minhas enxadas, comprar mais meus apás e recolher lixo? Isso é um paradoxo total. Não tem sentido. Se eu estou a pagar alguma coisa, é porque eu quero ver aquele problema solucionado. Então, como é possível? Frederico acha que, por exemplo, teria sentido eu pagar energia na ENDE, mas ainda assim fazer gato no vizinho? Não tem sentido. Então, se eu pago a energia, vou lá na ENDE, pago a energia, é porque eu quero ver o problema de eletrificação na minha casa, ou de eletricidade na minha casa, solucionado. Agora, não pode ser eu pago a cota da energia, mas, por exemplo, ainda tenho que falar no vizinho para me dar lá um fio. Quer dizer, é um problema muito lastimável. Essas problemáticas, visto que a administração municipal tem promovido bastante a auscultação, mas eu nunca vi o Alfarrábio a expor essas problemáticas. Não diga apenas que nunca viu eu a expor essas problemáticas. Diga que também nunca me viste nessas sentadas. Mas por quê? Porque é aquilo que eu estou a dizer. Na verdade, se eles de fato tivessem vontade de olhar de fato os problemas, eles sabem a quem falar, ou seja, com quem falar. Eu não sou pessoa, por exemplo, inacessível. Muito do pessoal de lá da administração municipal tem o meu contato, eles me conhecem, eles sabem onde eu moro. Não precisam fazer exercícios para me encontrar. Então, se você quer fazer a auscultação, por que você, na qualidade, tudo muito bem que eu não sou tão especial assim, não sou ninguém que a administradora vai ter que me ligar para vir, mas pelo menos pedir um dos técnicos ou dos funcionários, tem que informar, porque muito é aquilo que eu disse, a página não tem engajamento, a página da administração municipal. Infelizmente, há muita coisa que eles fazem. Publicam, só que o problema é que a página, é aquilo que eu já estou a dizer. Eu acho que o nosso povo ficou tão incrédulo a esse governo por conta do sofrimento que tem estado a passar. Porque, por exemplo, eu não vou perder meu tempo a seguir uma página que só está a apresentar, por exemplo, só estão a mostrar aí nos palancos onde já meteram asfalto, só estão a mostrar, por exemplo, aí no Nova Vida, onde tem prédios, quer dizer, o meu bairro, eu não me sinto identificado. Então, se você só fala do Nova Vida, você só está a mostrar aí nos palancas onde tem asfalto, não está a mostrar aí nos palancos onde está mal, como é que eu vou me identificar com a tua página? Logo, eu não vou seguir, porque eu não me identifico, porque você só está a falar coisas que te convêm. Você não está a falar o que de fato é, você está a falar o que te convém. Por isso é que é mais fácil um alfarrábio ter maior impacto na comunidade em que ele faz parte do que a própria administração municipal. Eu acho que o povo, por exemplo, a minha comunidade, olharia mais para mim de forma benéfica do que olhar a administração municipal na pessoa da senhora administradora Naulila André. Então porque não nos identifica. Nós não temos uma administração, ou seja, o pessoal da administração não vive conosco. Eu não conheço, por exemplo, eu vivo no Golfo já há mais de 20 anos, mais de 20 anos e tal.
Nós nunca vimos, por exemplo, alguém que... não estamos a falar esses técnicos de base, não. Estamos a falar de pessoas que de fato trabalham na administração municipal, que vêm da nossa comunidade, nós não conhecemos. Então por que eu vou seguir a página da administração municipal se na hora de apresentar os meus problemas não vão apresentar? Estão a apresentar ao avô como só naquela parte onde tem prédio, mas agora e no Balumuca? E aí na zona 11, onde por exemplo as pessoas passam necessidades extremas, e na Lembição, onde por exemplo não tem acessibilidade, e aí no Chibai, e naquelas partes daí do Palanca, onde por exemplo está mesmo extremamente inacessível. Estás a ver? Então isto para mim, para nós de forma geral, é algo muito preocupante, é algo que a própria administração poderia se rever. Eu acho que eles deveriam se rever, deveriam lutar mais em benefício da nossa comunidade do que simplesmente mostrar coisas que estão boas. Nós não estamos a falar que de fato não, durante algum tempo não se fez alguma coisa. Fez. Só que o que se fez, comparadamente ao que não se fez, o que se fez fica engolido. É 1/3, é 1/12, é 1% do que não se fez. Ainda tem muito trabalho. Por essa razão que eu disse ao Frederico que, na verdade, os nossos problemas tinham que ser intervencionados por entidades grandes. Então, se nós vimos, por exemplo, o presidente da República vai no Dubai, vai em Nova York, vai não sei aonde, vai em Pequim. É por isso que eu tenho estado a dizer que esse pessoal não é patriota. Eles nos incutem a ideia do patriotismo, quando na verdade eles não são patriotas. Então por que o senhor presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que vai em Nova York, não vem no Quilamba que acha, no meu bairro Golfo também, que eu para eu me sentir mesmo, não, porra. Afinal o meu presidente me conhece. Afinal o presidente se preocupa com a nossa comunidade. Então o conceito de patriotismo para vocês é o quê? Por que o presidente não pode vir ver, quer dizer, alegra-se mais aí em Dubai, na Espanha. Você preside Angola, senhor presidente da República. O senhor preside Angola, no entanto, é para os angolanos que o senhor deve satisfazer. É os angolanos que o senhor deve satisfazer e não propriamente indo fazendo viagens a nível do mundo e não olhar propriamente as questões que a gente passa. Então, se o presidente tem, vê só, para vir no Quilamba que acha, o presidente está na cidade alta. Nós estamos atrás do aeroporto. Para o senhor presidente da República vir no Quilamba que acha, não vai precisar pegar voo, mas o presidente não vem. Onde é que está o critério de patriotismo, afinal de contas? Quer dizer, nós não somos gentes, nós não merecemos. Só aqueles que estão em Nova York, em Dubai, Pequim, Espanha, Tóquio, é que são pessoas, nós aqui não somos pessoas. Por que o senhor presidente da República, não, conforme faz nos outros municípios, por exemplo, às vezes o governador às vezes vai no Cazenga, faz lá uma escutação, vai não sei aonde, faz umas... Por que não vem no Quilamba que acha, especialmente no nosso bairro? Então é isso que precisamos dizer a estes dirigentes, que precisamos mostrar a esse bando de pessoas, ou seja, a essa conjuntura de pessoas que infelizmente não têm corações. Alfarrábio diz que o presidente e outras entidades não são patriotas. Então, o que são? Não percebo. Se não são patriotas, o que são? Eu acho que são simplesmente comerciantes. São pessoas que só têm o interesse de extrair o que a nossa terra produz para desfrutar em outras zonas. E isso é visível, nós não precisamos esconder isso. Isso é visível, mano. Nós estamos, por exemplo, num país onde os filhos deles não vivem aqui. Onde, por exemplo, as pessoas que mais passam necessidades não são tidos nem achados. Nós estamos num país onde o nosso próprio presidente, o nosso maior representante, o número 1 do país, comandante em chefe das Forças Armadas e o chefe do titular, ou seja, o chefe do titular executivo, não para em Angola, quer dizer, o presidente está mais fora do que em Angola. Então, se ele faz isso, imagina o que está a te seguir. Então, isso aqui para mim é falta de patriotismo. Então, se o presidente tem o presidente e a sua comitiva, o presidente e o senhor ministro das Relações Exteriores foram para Nova York para um certame urgente, por que não vem no Quilamba que acha mais, por exemplo, acho que já devem ser quantos anos que eles estão no poder, que o João Lourenço está no poder? Penso que já devem ser 8 sei lá, quantos anos, ou mais de 8 ou uma coisa assim. Por que nunca, desde esses 8 anos, nunca vimos, por exemplo, no Quilamba que acha? Nunca veio no Quilamba que acha, nunca inauguraram nada aqui no Quilamba que acha, nunca viram de fato como é que a nossa comunidade vive. E eu, conforme eu disse, é um dos municípios que, graças a Deus, é um município muito abençoado. Tem o maior mercado atualmente, porque já se tirou o rock, já se tirou outras praças. Hoje em dia, por exemplo, o Quilamba que acha é o maior mercado, ou seja, é o maior mercado de Luanda, para não falar de Angola. O mercado das peças, por exemplo, é lá. Será que o carro do presidente não estraga, não vai comprar uma peça aí nos Correios? Será que as pessoas que trabalham com o presidente da República não têm peças estragadas? O carro deles nunca estragou, vem sempre novinho e trocam novinho.
Olha, infelizmente, o nosso mercado foi sequestrado. O nosso mercado já não é, ou seja, não nos orgulha a todos. Quando digo a todos, falo aos verdadeiros munícipes do Quilamba Quiache, porque nós estamos num mercado onde, por exemplo, o nigeriano é mais patrono em relação ao próprio angolano. Uma das coisas que nós tivemos até a relatar também é que, porra, não é admissível, por exemplo, um mercado onde, por exemplo, os nossos irmãos que querem sair da criminalidade, nossos irmãos que querem largar a delinquência, só querem uma oportunidade para trabalhar, mas o nigeriano dita quem é que vai trabalhar com ele ou quem é que não vai. Não é possível. Quer dizer, nós demos mais o poder aos estrangeiros em relação aos próprios nativos. As lojas, por exemplo, hoje em dia, aquelas lojas estão sendo todas invadidas. Quer dizer, só os nigerianos é que podem. Você, se for numa administração municipal que é para a cedência de uma determinada localidade, vai ser muito difícil. Mas se o nigeriano vier, como eles vêm sempre, corrompem sempre, estão sempre a colocar dinheiro em frente, então a eles lhes é cedido, e isso está mal. Vai chegar, e não é vai chegar, nós estamos numa fase no Quilamba Quiache, naquele mercado, em que, por exemplo, os nigerianos aí fazem e desfazem, por quê? Porque tem a conveniência da administração municipal e tem a conivência do comando municipal. E isso aqui está mal. Em tempos teve um caso. E isso é recorrente, atenção. Isso é para as grandes entidades terem noção. É recorrente no Quilamba Quiache, no mercado do ex-correio. Por exemplo, quando um nigeriano te agride, você como nativo, se for queixar a esquadra, você ainda é que fica preso. Afinal, isso é sério. Afinal, nós estamos aonde, afinal de contas? Nós estamos num mercado em que, por exemplo, um nigeriano, por exemplo, imagina, pronto, não vamos criticar os nossos irmãos pelo trabalho que têm estado a fazer, que vulgo eles consideram sendo bofia, né? Bofieiros, essa coisa toda, que é do tipo, né? Aquela intercâmbio comercial, do tipo, eu levo o cliente na tua loja e eu ganho uma comissão por meio do cliente que eu levar. Se a tua peça for 100 mil e eu falar ao cliente, por exemplo, por causa de eu lhe mostrar, lhe dizer a autenticidade da peça, eu vou lhe dizer que é 300 mil kwanzas e a peça é 100 mil kwanzas e o cliente pagar, os 200 mil kwanzas que virá de sobra já não tem nada a ver contigo, porque a tua peça é 100 mil kwanzas. Eu convenci o cliente a vir à tua loja, eu falei com o cliente, ou seja, mostrei ao cliente de fato em que loja é que deveria se comprar. Então eu tenho sim direito de usufruir daquilo que eu fiz, do meu trabalho. Isso até em política chamaria-se hobby, né? Eu acho que é isso aí que eles têm dado a falar, é hobby. Então eu acho que se de fato tivessem que dar mais poder aos cidadinos, aos nativos, aos autóctones, eu acho que já seria uma mais-valia. Já iríamos fazer com que o nosso município ganhe mais desenvolvimento, porque muitos desses nigerianos também não vivem lá no Quilamba Quiache. E depois são os mesmos povos que promovem a prostituição, que são agressivos. Praticamente o trabalho que eles dão é trabalho de humilhação. Aí, por exemplo, para as nossas irmãs ter que trabalhar na loja dele, é preciso se envolver com ele, é preciso às vezes se envolver com o irmão, e depois de se envolver, fica 2 meses de enxota, porque vai meter uma outra pessoa, porque agora viu que a outra é mais bonita. Quer dizer, é uma situação muito triste e, de fato, esperamos que as grandes entidades, e particularmente eu tenho estado sempre a insistir em dizer que o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, venha tomar uma decisão, venha fazer alguma coisa, venha tomar uma iniciativa de fazer com que esses problemas sejam mitigados de fato. Venha mesmo até o Quilamba Quiache ver com os próprios olhos, para depois não dizerem que a gente simplesmente fala. Esse é o maior problema também desse pessoal. Por isso é que eu disse, a falta de patriotismo dele. O teu povo está a ser escorraçado, o teu povo está a ser humilhado, o teu povo está a ser maltratado num determinado município em que você é o presidente, mas infelizmente o senhor nega-se a prestar atenção a essa situação, fecha os olhos para ir no Dubai, por exemplo, no certame de não sei lá das quantas, para ir receber financiamento na Coreia do Sul e tanto mais. Isso é falta de patriotismo na minha ótica. Perfeito. Para você que entrou agora, aproveita o momento de subscrever ao nosso canal do YouTube e segue a nossa página do Facebook, Luanda Sulay. Fala para vocês o Frederico Luquino e o nosso convidado é Alfarrábio Conchitabundo. Alfarrábio, diz para nós, como é que está a cultura no município do Quilamba Quiache? Não, cultura não. Nós não temos cultura no Quilamba Quiache, infelizmente. Nós não temos cultura no Quilamba Quiache.
Nós não temos cultura no Quilamba-Quiaxe por um básico pressuposto. Em tempos, o Quilamba-Quiaxe celebrou mais alguns anos de existência. E certamente, se nós formos a fazer um inquérito das pessoas que vivem no Quilamba-Quiaxe, muitos deles não sabem o que de fato aconteceu. Eu acho que o que eles fazem muitas vezes é monopolizar aquilo que seriam serviços públicos. Nós temos uma diretora diretora da cultura que infelizmente só está na direção porque tem um cargo no partido MPLA. Por exemplo, nós estamos a falar de uma cultura em que, infelizmente, a cultura não é abrangente. Nós estamos a falar de uma cultura, por exemplo, na pessoa da diretora da cultura, que prefere ignorar os outros artistas do município para colocar o filho dele a fazer atividades. Quer dizer, isso praticamente é, como é que se diz em política? Acho que é nepotismo. Nós temos uma cultura no Quilamba-Quiaxe que, infelizmente, não promove nada, não se manifesta em nenhuma circunstância das nossas vidas, porque o que na verdade tem estado a acontecer, se de fato eles tivessem a preocupação de solucionar a cultura no Quilamba-Quiaxe é péssima. A cultura no Quilamba-Quiaxe é péssima. Os artistas não têm tido assistência. A senhora diretora da cultura não senta com os artistas. Não há programa ao nível cultural. Não temos nada que podemos dizer, tipo, aqui alguma coisa a diretora da cultura fez. Eu acho que o que nós temos mais no Quilamba-Quiaxe é mesmo só a ideia de que existe uma direção da cultura, quando na verdade o seu trabalho e a eficácia do seu trabalho não tem sido visto, nem tido. Como é que o Quilamba-Quiaxe é um dos municípios, por exemplo, que ao nível de recursos humanos, nós somos muitos, tem muitos recursos humanos aí, tem muitos talentos, é um dos municípios mais talentosos ao nível de Luanda, confesso isso, mas por exemplo, na Ribalta nós temos 2, 3 artistas que estão a representar o município. Nós estamos a falar de 4 artistas que estão a representar o município. Nós estamos a falar de uma diretora da cultura que, por exemplo, quando há festividade, não estamos a falar outras festividades do partido, não. Estamos a falar as festividades do município. Prefere trazer artistas de outras localidades em relação aos artistas que fazem parte do seu município. Então, qual é o projeto que a senhora diretora da cultura tem para esses artistas? Então, se a ideia é emancipar esses artistas, potencializar esses artistas, como é que a senhora diretora prefere pagar valores para trazer Jéssica Pitbull, para trazer não sei lá quem, para trazer não sei quem, mas para pagar os artistas locais ela nunca tem dinheiro. Os artistas locais praticamente, quer dizer, nos obrigam a se cadastrar. Por isso é que eu disse, infelizmente, nós aqui em Angola, de forma geral, temos mais obrigações a cumprir do que direitos que nos dão. Porque imagine, eles obrigam-nos a se cadastrar, porque segundo eles nós temos que ser cadastrados, temos que estar organizados. A gente faz o cadastro. Eu tenho, por exemplo, o certificado da direção municipal fora aos meus cadastramentos ao nível nacional. Mas, por exemplo, quando é para realizar uma atividade, eu não sei se é por eu ser ativista social, não sou tido nem achado. A senhora, e não é porque a senhora não me conhece, não. É que a senhora, por ter um atrito comigo, pelo fato de eu ter reivindicado uma situação, ela acha que agora eu já não mereço. Quer dizer, a administração ou seja, a direção agora é dela. Alfarrábio reclamou, o Alfarrábio já não é merecedor disso. Porque o Alfarrábio é revu, é assim que eles nos tratam, de forma pejorativa. Porque ele, por exemplo, fala mal do governo. Quer dizer, eles entendem que a administração, por isso é que eu disse que eles sequestraram os serviços, escolhem a dedos quem é que eles vão meter a cantar. E além do mais, então se isso é meu trabalho, por que eu quando canto vocês não me pagam? Será que a direção nacional da cultura não olha, não tem subsidiado essas direções municipais? Será que só nós é que devemos cantar de favor sem ganhar alguma? Então se você me obriga a cantar de favor na tua atividade, que por sinal eu vou sair daí cansado, é meu trabalho, não vou conseguir dar nada na minha família. Como é que eu vou conseguir, por exemplo, falar que a administração, ou seja, a direção da cultura ajudou-me em alguma coisa? E a senhora diretora, por sua vez, por uma questão de conveniência, não exonera a senhora diretora da cultura, mesmo sabendo que teve muitos déficits. Mas por quê? Mas não é conveniência partidária. Nós, infelizmente, estamos numa selva, estamos acurralados. O MPLA acurralou-nos a todos. Quer dizer, se você não for do MPLA, se você não falar bem de uma entidade do MPLA, quer dizer, eles próprios já não sabem distinguir quando é que eles são MPLA e quando é que eles são, por exemplo, o governo. Ou seja, quando é que eles são executivo. Eles não conseguem distinguir isso. Porque se eles de fato conseguissem distinguir isso, independentemente das adversidades, independentemente, como é que eu digo?
as adversidades, independentemente de nós não professarmos as mesmas crenças, eles tinham que nos colocar a atuar, mano. O município não é teu. Vê, é as festividades do município. E uma coisa muito mais triste é, mas como é que o município, que até por sinal tem o nome do primeiro presidente da República, vê, primeiro presidente da República, mas ele não é tido nem achado. O Quilamba Kiash lamenta muito por isso. Os ministros, por exemplo, estão preocupados em Talatona, aí vão fazer certame no centro. Mas o Quilamba Kiash, quando é que vai chegar isso? Até foi uma questão quando os munícipes chegou a me colocar. Quando é que vai chegar a vez do Quilamba Kiash? Então isso para nós é muito triste. Nós não temos cultura e se no... dependesse do Alfarrábio, como é que seria a cultura no município do Quilamba Kiash? Bem, se dependesse de mim, eu acho que eu iria promover mais inclusão. Eu iria olhar mais, ou seja, fazer com que esses mesmos artistas sejam os maiores impulsionadores daqueles que, ou seja, de alguns projetos, de alguns programas da administração local. Então eu acho que seria, e também iria mais olhar aqueles talentos, porque muitos desses meninos só enveredam para a criminalidade, porque não têm assistência, porque infelizmente não olham para eles, infelizmente também não são tidos, eles até nem sabem se... Eles nem sabem quais são os seus direitos, por quê? Porque a própria administração, nas pessoas dos titulares desses mesmos cargos, não fazem questão de informar. Então você é diretora da cultura, por que não há uma página a dizer que no dia X vai ter uma atividade e convocamos? Quer dizer, é um artista que tem que me ligar, ué, te convidaram para vir na reunião, por exemplo, com a diretora. Oh, mas então a diretora está fazendo... Qual é o cargo o que a diretora de fato faz? Vão dizer porque não, nós não temos saldo, não temos... Quer dizer, a direção nunca tem dinheiro. Mas nós estamos sempre a ouvir, por exemplo, do governo central, orçamento para aquilo, orçamento para isso. Então, se vocês reclamam constantemente que não têm verba, por que vocês não vão reclamar com quem, por exemplo, vos chefia e dizer que não, olha, nossos munícipes estão a reclamar isso, então vocês precisam nos dar verbas. Quer dizer, eu é que tenho que me contentar porque você está a me dizer que não tem verbas. Eu acho que isso não pode acontecer. Você está aí porque nós te elegemos, porque nós, infelizmente, né? Claro que nós não elegemos essa diretora, é mais pseudo-diretora do que outra coisa. Nem a própria administradora, aí para pronto, não tem, conforme eu disse, não tem essas mesmas entidades, não tem qualquer significado dentro daquilo que são as nossas convivências sociais. Então, para mim, não se pode falar de cultura no Quilamba Kiash, porque se formos a falar de cultura no Quilamba Kiash, por exemplo, festas desgovernadas, promoção, ou seja, é mais bebedeira do que outra coisa. Infelizmente, por quê? Porque não promovem a cultura de facto. Para eles promover a cultura é o quê? É fazer uma feira, é fazer uma rolote, apoiar aqueles que, por exemplo, estão a fazer feira. Por quê? Porque querem bebedar, querem embriagar, querem tirar a consciência dos jovens. Infelizmente. Então isso para mim não é cultura. Você não pode me dizer que você, promovendo prostituição, promovendo alcoolismo, que você seja uma... Você é diretora da cultura como? Eles promovem prostituição? Promovem prostituição, meu chefe. Promovem prostituição, porque, pô, se de fato... Isso é uma acusação grave. Promovem prostituição. É aquilo que eu estava a dizer. Se nós formos no mercado do ex-correio, nós, por exemplo, não era segredo para ninguém. Aquelas bancadas que estão aí no mercado do ex-correio, era um palco da prostituição. Eles só tiraram por conta disso, porque era um palco da prostituição. Mas agora, não basta, aquilo que eu digo sempre, não basta você tirar. Tinhas que pegar nesses artistas que fazem parte do teu município, que têm impacto no teu município, e passar-lhes a consciência, pagar-lhes para passarem a... Porque também eu ganho com isso. Você tem que me pagar para que, de fato, se criamos políticas de libertação de consciência dos nossos cidadãos, promova-se, porque imagina, eu vou pegar, por exemplo, 10 meninos que estavam enveredados na criminalidade, vou lhes dar esperança, mas depois, como é que fica? Quando eles não virem a essa esperança ser realizada, vão dizer que eu sou aldrabão. Então, por essa razão que muitas vezes, conforme eu disse, né, por mais que a gente tenha a iniciativa, por mais que a gente queira, nós somos, para nos encontrarmos de mãos atadas, porque eu vou te falar bem, mas depois, no final das contas, quando é para te ajudar, eu não vou estar lá. Então, obrigado, isso é muito, muito lastimável, não é correto. Quando eu digo promover prostituição, é na perspectiva de que quando você não intervenciona nesses assuntos é porque você está a favor, é porque você é conivente. Porque se de fato você não estivesse a favor, você não iria permitir que o teu município, por exemplo, fosse um dos municípios em que há mais nível de prostituição. E queremos estar errado, eu particularmente quero estar errado, mas é bem provável que promovendo a prostituição, ou seja, não se preocupar com a cultura. Mas o Alfarrábio tem provas destas acusações? Isso não são coisas que está debaixo do oceano, são coisas que você só precisa ir no Quilamba Kiash para ver isso. Mas como ia dizendo, não se preocupar com a questão cultural do município é também não se preocupar com a questão de sanidade do município. É não se preocupar com a questão social do município. Porque imagine,
Por conta dessa cultura que está a ser mal direcionada, vai gerar o quê? Vai gerar problemas de saúde pública, que é o quê? Os VHs, os DTS, os não sei lá das quantas. E depois, é mais o nosso município a estar empobrecido do que outra coisa. Então, por essa razão que eu digo, eles não se preocupam com a cultura no município de facto. E eu acredito que essa realidade é extensiva, né? E então, para mim, não existe cultura no Quilamba que acha, infelizmente. Como o Alfarrábio avalia a direção atual e anterior? Bem, a direção atual e a passada, infelizmente pelo escândalo que o senhor diretor da cultura atual passou, mas de fato era um melhor diretor comparadamente a essa direção. Era um melhor diretor. Policarpo era um melhor diretor. Epá, teve as suas falhas, teve os seus problemas, mas ao nível da direção, ao nível do contato, do impacto, tinha mais impacto do que dessa nova diretora. O Policarpo era mais conhecido, é mais conhecido até agora do que essa nova diretora. Por exemplo, numa escala de 100% de artistas, só 2% é que conhecem a nova diretora. Mas eles também só conhecem por quê? Porque às vezes vão lá tratar documento, não é conhecer porque não, a diretora criou um programa, criou um projeto, sentaram, executaram, não. Mas já o senhor Policarpo ainda tinha essa capacidade, ainda tem essa humanidade de falar com os artistas, de criar projetos, de criar programas, de que quando há uma atividade, ligar para os artistas. Infelizmente não é o que acontece atualmente. Então eu lamento muito, enquanto artista, atenção, enquanto artista do município, lamento muito e eu acredito que essa realidade, como eu tenho estado a sentar com os outros artistas, acredito que essa realidade extensiva é muita gente a pensar da mesma forma que eu, só não tenho a coragem de falar. Perfeito. Se até o momento nada mudou, o Alfarrábio vai continuar a lutar pelo bem-estar do povo? Bem, na verdade eu tenho estado a dizer que a luta deve ser constante, independentemente deles nos ouvirem ou não, nós devemos continuar a lutar. Enquanto nós estivermos em vida, essa deve ser a nossa maior missão de vida. Se bem que o nosso objetivo de vida é louvar a Deus, é seguir a Deus, mas também seguindo a Deus é olhando essas preocupações. Seguindo a Deus é seguir aquilo que Cristo nos ensinou, se preocupar com teu irmão como preocupas a ti mesmo. Então, para mim, não é uma perda de tempo, felizmente. Vou continuar a lutar, por mais que não haja efeito, por mais que não haja solução, por mais que eles fechem os ouvidos para aquilo que eu digo, vou continuar a lutar, não somente para o meu Quilamba Quiache, para Angola de forma geral e para os angolanos. Exatamente. Alfarrábio, a Luanda Sulline promove a rúbrica nota negativa ou nota positiva. Vamos apresentar imagens de certas figuras e o Alfarrábio diz se dá ou não nota positiva ou negativa. A primeira imagem é do José Coimbra, o diretor-geral dos Serviços de Migração e Estrangeiros. O Alfarrábio dá nota positiva ou negativa ao José Coimbra? Infelizmente dou nota negativa. Porque eu não poderia dar nota positiva a um diretor que, na oportunidade que ele teve de colocar milhares de angolanos a trabalharem, ele não fez. Na oportunidade que ele teve de fato endireitar os serviços de imigração estrangeira, ele não fez. Na oportunidade que ele teve de fato ser um dirigente inclusivo, um dirigente atento àquilo que são as preocupações de fato do povo, ele não fez. No entanto, não dou nota positiva, dou nota negativa. E eu penso que até eu sentir que de fato o senhor diretor está a trabalhar, só assim é que se calhar em algumas circunstâncias, se for possível, iria dar nota positiva. Mas no momento é um péssimo diretor, infelizmente. Perfeito. Alfarrábio, tenta ser mais breve, o tempo já não nos permite. A próxima imagem é do Álvaro Sobrinho, o empresário Álvaro Sobrinho. O Alfarrábio dá nota positiva ou negativa ao Álvaro Sobrinho? Bem, dou nota negativa também. Primeiro é porque não me identifico, não conheço o senhor, nunca senti o impacto daquilo que são os seus trabalhos ou sei lá o quê. Então, nota negativa. Perfeito. O Alfarrábio dá nota negativa ao Álvaro Sobrinho. A próxima imagem é do presidente do maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior. Bem, na verdade, numa opinião pessoal,
Eu não tenho nada contra o presidente da UNITA, senhor Adalberto Costa Júnior, mas infelizmente também dou nota negativa, porque muito sinceramente eu até ainda iria preferir que se bem que não é assunto do meu interesse, mas iria preferir que nestas eleições que eles vão fazendo dentro do seu partido, que seja senhor Savimbi a ser eleito como presidente em relação ao senhor Adalberto Costa Júnior. Não é alguém que me identifica, já tive a oportunidade de falar com o senhor, já apresentei alguns problemas, mas infelizmente eu vi que, igual ao MPLA, igual ao presidente do MPLA, ele também não faz nada de tão especial. Não faz nada de tão especial. Muito bom. O Alfarrábio dá nota negativa ao Adalberto Costa Júnior. A próxima imagem é do ex-diretor da cultura do município do Quilamba-Quiás, Policarpo Pinto. O Alfarrábio dá ou não nota positiva ao Policarpo Pinto? Bem, daria uma nota positiva. Apesar dos seus problemas, dou nota positiva. Apesar dos problemas que teve, dou sim nota positiva. Muito bom. Vamos É do município, é nosso, então... Tem perguntas, mas vamos correr com o tempo. A próxima imagem é do Francisco Teixeira, presidente do MEA. Aquele é meu líder. Aquele é meu líder. E embora que também, pronto, né, o líder às vezes me tapa os ouvidos para algumas situações, mas enfim, isso é entre nós. Mas de fato é um jovem muito vimente, é um jovem muito corajoso, é um exemplo a ser seguido e tem estado a trabalhar muito ao nível da educação em Angola. E eu até em tempos fiquei muito feliz quando a minha sobrinha chegou a casa e disse assim, tio, na escola me ofereceram, quer dizer, a sobrinha pensou, é como se pensar que estivesse a fazer um favor. Na escola me ofereceram um livro, eu disse, pronto, viva a revolução que o senhor Teixeira tem estado a encabeçalhar, e dou nota assim positiva, grande camarada. Exatamente. A próxima imagem é da administradora municipal do Quilamba-Quiás, doutora Naulila André. Infelizmente ainda precisa trabalhar mais. Eu preciso que pelo menos, né, numa escala de 0 a 100, ainda que for só pelo menos 70% da minha comunidade a sentir o impacto dos trabalhos dela, para mim já seria melhor. No entanto, enquanto isso não acontecer, dou nota negativa e repudio muitas situações que, por exemplo, a administração municipal tem estado a vivenciar, e nota negativa, infelizmente. Nota negativa à administradora municipal do Quilamba-Quiás. A última imagem é do presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Não. Eu acho que essa aí é o número 1 dos incompetentes. É, infelizmente, um presidente que não tem empatia. É um presidente que não se preocupa com quem preside de fato. É um presidente que não tem coração, infelizmente. É um presidente que, pronto, né? Em condições normais, ele não seria presidente. Não seria presidente de Angola. É um presidente que, era melhor que ele fosse só, tipo, se calhar, ministro das Relações Exteriores, porque ele até gosta de viajar, é um bom viajante, é assim que nós atribuímos o nome. Mas não dou nota positiva, porque se fosse assim, eu acho que Angola não estaria neste caos que encontra-se. Então, não dou nota positiva, péssimo presidente, infelizmente. Nada contra. Se calhar no partido ele é bem-vindo, mas para a República de Angola, não. Alfarrábio, já estamos no final do nosso programa e as últimas considerações. Bem, na verdade o que eu mais preciso dizer é sejam mais empáticos aos dirigentes, olhem mais as nossas sociedades, as nossas comunidades no caso, preocupam-se mais com os seres humanos, não preocupam-se com os bens, porque muito sinceramente às vezes fico muito triste, às vezes as pessoas lutam para adquirir fortunas, lutam para ter dinheiro não sei até onde, mas depois morrem, deixam tudo, quer dizer, então você prefere morrer do que, por exemplo, morrer com todo o dinheiro, do que solucionar o problema de alguém que vai estar em vida e que se calhar vai estar precisando daquele dinheiro, nem que for todo, mas pelo menos 1/3. Eu acho que isso é muito, muito ruim. Nós não vamos levar nada no caixão, não precisamos estar a lutar aí contra o tempo, matar as pessoas porque estão a falar a verdade, não precisamos fazer nada disso, é preciso ouvir, é preciso ter empatia, é preciso saber que quem critica não é inimigo, mas sim alguém que quer te mostrar o outro lado da coisa. No entanto, enquanto eu continuar a existir,
eu vou olhar para Angola, eu vou olhar para os angolanos, eu vou olhar para o Quilamba Quiache, eu vou olhar para a minha comunidade e eu estou aqui para isso. Estou aqui para isso e só gostava também de felicitar alguns munícipes que têm estado a dar muita força, dizer que continuam a seguir a minha página, continuam a seguir, continuam a ver as coisas do Alfarrabe Cogitabundo, porque é por meio de vocês que nós vamos, de fato, crescer. Muito bom. Essas foram as últimas considerações do ativista social Alfarrábio Cogitabundo. Para você que nos acompanhou do princípio ao fim, muito, mas muito obrigado. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica, Francisco Luquino. Forte abraço e até a próxima.